Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, do Alto do Cristo Luz, nesta sexta-feira de tempo, podemos dizer assim, não só nublado, quanto escureceu também aqui nos estúdios, né? Acima do Cristo Luz, aqui na nossa maravilha do Atlântico Sul, que é Balneário Camboriú. Deu uma escurecida boa, hein? Pintando um final de semana friozinho, bom para ficar em casa descansando e descontraindo aí com a família, né? Hoje ao vivo aqui nos estúdios, doutora Fernanda Assis, advogada civil, e também hoje nos ampliando as informações sobre direito da família e também sucessões. Doutora Fernanda, já chegou mais perguntas aqui dos nossos telespectadores, que nós vamos aqui pedir aqui para a doutora nos esclarecer. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Meu ex está ganhando muito bem e gostaria de pedir a revisão da pensão alimentícia que ele paga para o nosso filho. O valor que estou recebendo é muito baixo e não está dando para pagar as despesas. Doutora, como é que ela vai poder proceder nesse caso, doutora? Então, provavelmente esse valor foi fixado através de um processo, o valor que ele deveria pagar. Para rever o valor, para majorar, essa revisão ela pode ser feita a qualquer tempo. Então, ela peticiona para o juízo e tem que informar os motivos. No caso ali, que ela falou que ele ganha bem, o ideal é ela comprovar realmente como ele está ganhando mais, né? Através de um holerite. Tem casos que dá para poder comprovar também a questão de sinais de riqueza que a gente fala. Suponhamos que ele faça muitas viagens e posta nas redes sociais, então ela consegue juntar toda essa documentação também nos autos para poder comprovar que ele realmente está ganhando mais e que ele tem condição de aumentar aquele valor. Então tudo isso é feito no próprio processo. Doutora, mas nesse caso a mãe, né, que está requerendo um aumento do valor da pensão alimentícia, ela precisa provar que o marido está ganhando mais, um salário mais alto, doutora? Tem que ser comprovado, porque se ela está alegando que ele tem condições de pagar, tem que ser trazido nos autos também essa informação, como eu disse, trazer provas, porque aí vai ficar claro que realmente ele está ganhando mais e que ele tem condições sim de pagar um valor maior para a criança. Nada mais justo, né, doutora? Exato. Afinal de contas é um filho, né? Ou uma certeza. filha, né? Mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Nos últimos tempos, meu filho tem ficado mais comigo do que com a mãe. Será que consigo pedir a redução dos alimentos que pago? Porque ele não acha justo continuar pagando o mesmo valor, sendo que o filho fica mais tempo com ele. Doutor, nesse caso é invertido, né, a situação? Então, tanto a questão da majoração quanto da redução, ela pode ser pedida a qualquer tempo. Mas ali tem uma questão que a gente precisa pensar com bastante cautela. Ele está dizendo que o filho fica mais com ele. Só que isso não quer dizer que ele não tenha que pagar a pensão ou que tenha que ser reduzido, porque pode ser um ficar com o pai de forma temporária. Suponhamos que é umas férias, alguma coisa assim. Então, só isso não seria motivo para pedir uma redução. Teria que ter uma comprovação maior. Digamos que constituir uma nova família, reduzir, agora estou saindo do meu trabalho, estou ganhando um pouquinho menos, reduzir minha condição financeira, estou com algum problema de saúde. Aí sim são motivos relevantes para reduzir o valor. Agora, só porque o filho está na casa do pai, né, às vezes um tempo maior do que o normal, não o isenta de querer pagar e tampouco querer reduzir o valor. Então, assim, tem que analisar o caso concreto. Doutora Fernanda, nesse caso, o pai pode entrar com um processo, uma ação para dividir o tempo, né? Sendo que ele está alegando que o filho está ficando muito tempo com ele, ou bastante tempo com ele, pode entrar com uma ação para ambos terem as mesmas responsabilidades e tempo também, não é, doutora? Ali já entraria um outro aspecto, porque assim, o que acontece? Isso é muito importante até dizer. O direito, tudo é caso concreto. Uma vírgula muda toda a história. Então, por exemplo, suponhamos que neste caso, não sei, estou supondo, que essa criança, a mãe tem a guarda unilateral e de vez em quando vai visitar os pais. Aí é uma coisa. Agora, se ele quer, por exemplo, ficar mais com a criança, poderia também talvez uma guarda compartilhada? Poderia também. Mas aí teria que realmente ver todo o conjunto de provas e de situações. Agora, com base no que ele trouxe, aí seria o que eu disse mesmo.
Perfeito, doutora. Agora 10h56, o tempo corre rápido aqui no programa Hora do Povo. Mais uma pergunta, essa aqui, deixa-me ver aqui, vamos lá. A Sara mandou, doutora, aqui de Balneário. Meu marido entrou com um pedido de divórcio porque encontrou outra mulher. Ela foi direta, hein, doutora? Ele disse que não vou receber pensão e que não tenho direito a nada. Como isso se a vida inteira cuidei da casa e das nossas filhas, que hoje já são adultas? Eu tenho alguma coisa que possa fazer, doutora? Outro caso bem assim comum nos dias atuais. Pelo que está sendo narrado ali, quer dizer que ela já é uma pessoa mais velha, que ela cuidou do seu lar e foi dependente do marido por muitos anos e dedicou a vida aos filhos e ao lar. Então, basicamente, é o que nós temos de cenário. Neste caso específico, como ela é dependente financeiramente no caso agora ex-marido, ele tem sim obrigação de pagar. Entra até uma questão de humanidade, de dever ético, de você valorizar aquela pessoa que ficou às vezes 30 anos ou mais contigo, que às vezes hoje não teria condições de entrar no mercado de trabalho, porque já está idosa, tem dificuldade, às vezes não estudou. Então, são vários fatores. Então, neste caso específico que foi narrado, ela teria sim direito a buscar os direitos dela para poder requerer essa pensão ali. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta que também é a dúvida, com certeza, de muitos que estão nos acompanhando em toda a região. Hoje em dia, as pessoas casam, lógico, né? Há o casamento que é legalizado por lei e tudo mais, mas muitos casais estão indo morar juntos, né? Qual a diferença? Como é que funciona esse caso, doutora, perante a lei? Morar junto é a mesma coisa que estar casado? Os direitos são os mesmos? Quanto tempo a pessoa, estando junto com a outra, tem direito aos bens? Pode esclarecer para nós? Com certeza. Hoje é realmente muito comum essa questão do morar junto. O que acontece? Que hoje em dia acaba virando a união estável. Então, se você mora junto, suponhamos que 2 anos, e tem aquele interesse de constituir família e tudo mais, pode sim configurar uma união estável. E neste caso de configuração de união estável, o regime que vai ser fixado é o regime da comunhão parcial de bens. O que seria esse regime da comunhão parcial de bens? Tudo que a gente construiu após aquela data ali da união, né, vai ser comum a ambos. Então, basicamente, seria isso. Então, tem que tomar até um cuidado para quem está nos assistindo. Estou morando junto, saiba que pode sim configurar uma união estável. Então, é muito importante isso. E aí, com relação se essa união estável é a mesma coisa de casamento, hoje em dia ela é equivalente, tanto que quem é casado é cônjuge e quem é união estável são companheiros. Então, tem essas distinções e o que vai depender muito é com relação aos regimes escolhidos, porque hoje nós temos, falando de casamento, nós temos 4 regimes: separação de bens, comunhão parcial de bens, a legal também, e tem a questão que é um que nem é muito conhecido, que é a dos aquestos, né, finais, que nem é muito conhecido esse. Perfeito. Que inclusive pode até agora ser revogado com a nova reforma do Código Civil. Doutora, está chegando uma última pergunta aqui no nosso quadro hoje, sexta-feira. A Cindalva de Camboriú está falando o seguinte: doutora, consegui um trabalho em outro estado, preciso pedir autorização do pai da minha filha para mudar de casa, mudar de residência? Uma ótima pergunta. O que acontece? Na questão de mudar de cidade ou não, vai depender se essa guarda é unilateral ou se é compartilhada. Se for unilateral, ela só precisa comunicar ao genitor que ela está mudando de cidade, de estado, né? Agora, se for guarda compartilhada, é necessário que se comunique o juízo. Peticiona ali no processo e comunica ao juízo por escrito e para poder ter essa autorização do genitor. Por que tem que ser feito isso? Porque às vezes esse genitor ele pode alegar que a criança vai ficar muito longe dele, pode alegar vários fatores, ou pode ter uma resistência na mudança do filho ali. Então, todos esses pontos é preciso ser pensado. Agora, eu tenho até uma ideia que eu tenho que falar, que é muito importante, que eu lembrei aqui agora, que é com relação a viagens internacionais. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Se pode ou não viajar com o filho, sem o pai, digamos assim.
Neste caso também é interessante, porque como é uma viagem internacional, eu sou obrigada, por exemplo, a pedir a autorização do genitor e, inclusive, por escrito. E aí tem que ir no cartório, reconhecer firma, para aí sim eu poder viajar com a minha filha. Só para poder complementar, porque veio essa ideia na minha cabeça e eu achei pertinente falar. Perfeito, doutora. 11 horas e 1 minuto. Estamos chegando nesse momento ao tempo final aqui com a sua participação, mas todas as sextas-feiras a doutora Fernanda Assis está aqui trazendo informações importantes, ou seja, do direito da família, enfim, vários temas para a gente ficar sempre muito bem informado. Doutora, obrigado por ter vindo nessa sexta-feira e já desejo aí um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Muito obrigada, Adilson. Obrigada, pessoal de casa. E toda sexta-feira estou aqui para poder ajudar vocês e esclarecer algumas dúvidas jurídicas. Ótimo final de semana a todos. Maravilha! Vamos rapidinho ao intervalo comercial e já voltamos com as ocorrências policiais que movimentaram a nossa região. É um instante só.